1991, a região oeste da Bahia firmava-se como polo agrícola, surpreendendo todo o país, quando os irmãos Marcelino e Olmiro Flores inauguram seu primeiro escritório como representantes de adubos e sementes, localizado na cidade de Barreiras. A simpatia e o carinho fizeram do escritório um ponto de encontro para os produtores rurais em busca de informações e tecnologia, estreitando assim os laços entre a empresa e a comunidade. Em 1995, a AgroSul firmou um contrato de concessão com a empresa John Deere, marcando a entrada no comércio de máquinas e implementos agrícolas. E assim acompanhou o crescimento da região e ganhou novas áreas de atuação. A história da empresa se confunde com a história das regiões onde atua, pois acompanhou o crescimento e desenvolvimento do Oeste Baiano e Piauí, acreditando no seu potencial agrícola. Alinhada com os princípios da John Deere, a AgroSul Máquinas segue evoluindo e crescendo, completamente informatizada, com frota própria de veículos e com mais de 350 colaboradores, entrando no terceiro milênio com a competência exigida pelos novos tempos. Seja bem-vindo, o Empresários de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com Rogério Rodrigues, ele é diretor da AgroSul Máquinas, empresa de equipamentos agrícolas. Rogério, seja muito bem-vindo ao Empresários de Sucesso. Muito obrigado pelo convite. Rogério, o agronegócio movimenta a maior parte da receita no Brasil e, para isso, a automação é extremamente necessária. E falando sobre isso, eu gostaria de conhecer um pouco mais da história da AgroSul Máquinas e como ela está inserida no mercado. Bom, a AgroSul Máquinas é uma empresa pioneira no oeste da Bahia e ela iniciou suas atividades há 30 anos atrás. Os irmãos Olmiro e Marcelino vieram do Rio Grande do Sul a fim de plantar na região, plantar soja, mas a veia comercial deles falou mais alto e eles lá, apesar de já trabalharem com a parte de plantio, de soja, eles decidiram vender sementes e adubos maná na região de Barreiras. Assim começou a AgroSul. Tá? Alguns anos depois, eles fecharam um contrato de concessão com a SLC Máquinas, que logo depois tornou-se John Deere. A John Deere adquiriu a SLC Máquinas no Brasil. E assim começou a jornada de crescimento da AgroSul Máquinas no oeste da Bahia. Tá? Começou em Barreiras, logo após abrimos uma filial na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que naquele momento era chamado de Mimoso do Oeste, ela não era um município ainda, que passou a ser, foi emancipado alguns anos depois, e a sua outra filial no estado do Piauí, na cidade de Bom Jesus. Dali em diante, a empresa cresceu muito, o agro no oeste da Bahia é muito pujante, o que nos alavancou e nos exigiu cada vez mais a tecnificação, que as pessoas estivessem cada vez mais qualificadas para o trabalho. E assim estamos hoje com 8 unidades e atendendo uma área de 2.500.000 hectares no oeste da Bahia e o estado do Piauí todo. E, Rogério, para se destacar nesse mercado tão competitivo, é preciso ter estratégias comerciais fortes. Quais serviços e produtos que a AgroSul Máquinas disponibiliza para o setor agrícola? Bom, como eu já disse, nós estamos presentes em todas as regiões produtoras do oeste da Bahia e do estado do Piauí. As nossas estruturas de atendimento e pós-vendas, elas são capazes de um atendimento próximo ao nosso cliente. A gente acredita que a capilaridade da empresa, por estar nos principais municípios produtores dessas regiões, ela propicia ao cliente uma tranquilidade e saber que a gente está ali para atendê-los e oferecer o melhor serviço e o melhor maquinário possível. Nós temos toda a linha de equipamento para todas as etapas do ciclo agrícola, seja do preparo à colheita, né? No preparo com tratores, no plantio com plantadeiras, na pulverização com os equipamentos autopropelidos e na própria colheita com as colheitadeiras. São máquinas com alto grau de tecnologia embarcada e que se encaixam nas necessidades dos nossos clientes. Clientes esses que podem ser de pequeno e grande porte. Tá? Nós temos também
um estoque de peças muito grande, com mais de 30 mil itens à disposição dos clientes nessas 8 unidades espalhadas. Mas também o que mais nos diferencia é a nossa equipe de consultores técnicos, que são os afamados mecânicos, que nós consideramos como consultores técnicos. É uma equipe treinada, com um ferramental ideal para as manutenções nos equipamentos dos nossos clientes. Então, a gente busca que o tempo de máquina parada seja o mínimo possível. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Quais os principais diferenciais que fazem com que os clientes busquem por vocês? Você citou agora essa equipe técnica. Como é que funciona o trabalho dessa equipe? Eles visitam a lavoura, conversam com o agricultor, dão orientações ali de acordo com a necessidade de cada um? Eu gostaria de reforçar novamente que o diferencial nosso é sempre estar do lado do cliente. E com uma equipe técnica capacitada, onde a gente pode ir na fazenda, verificar a necessidade dele, verificar o problema com aquele equipamento, porque máquina, por mais que tenha qualidade, uma hora ou outra ela vai quebrar. Então, você tem que ter uma equipe de alta qualidade técnica para que você possa atender isso, né? Então, a gente oferece as melhores soluções em máquinas e serviços, nessas 8 unidades, tá? E para isso, uma das nossas estratégias é o CSO. O CSO é o Centro de Suporte às Operações do Cliente, que nada mais é que uma central de atendimento remoto, feito por especialistas que podem, através de um 0800 ou um chat como o WhatsApp, solicitar apoio para algum problema que venha ocorrer na máquina dele. E tudo isso remotamente. Então, a pessoa entra em contato com essas pessoas especialistas, passa para ele o código de erro ou o problema que ele está tendo, né? Esse especialista faz um diagnóstico através desse código de erro no nosso Service Advisor, que é um sistema que a gente tem, que a gente acessa uma base de dados da própria John Deere, né? E ela nos retorna com um possível diagnóstico. Então, esse especialista ele consegue remotamente, muitas vezes, na grande maioria das vezes, resolver um problema do que o cliente teria que fazer uma ligação para nós, para a gente fazer um agendamento, para ele fazer um diagnóstico prévio, pegar as peças necessárias, se deslocar para fazer o atendimento. E isso, às vezes, demora 4 horas, 5 horas para se fazer devido às distâncias da nossa região. E com o nosso CSO e com esses especialistas, a gente pode, às vezes, resolver esse problema em até 15, 20 minutos. Né? Então, a gente, além da gente ter um menor trabalho nosso, a gente gera uma economia para o cliente e uma satisfação maior, porque a máquina dele vai ficar menos tempo parada e ele vai ter também uma redução de custo. Né? Então, a redução do custo, porque ele não vai precisar pagar o deslocamento e a hora de deslocamento desse técnico. Tá? O foco no cliente nosso aqui, ele é vasto e posso dizer para você que é orgânico. Tá? Todo e qualquer processo dentro da AgroSul tem que gerar valor a esse cliente. Né? O próprio CSO, ao ser implantado dentro da AgroSul, ele foi muito bem estudado para verificar se isso iria gerar algum valor para o nosso cliente. Né? Se não gerasse, do contrário, a gente não faria esse investimento. Tá? Então, tudo e qualquer processo que não está ou não gera um valor para o nosso cliente, ele é descartado dentro da nossa empresa. O cliente é o nosso principal objetivo e a satisfação dele é o nosso principal objetivo. Muito bom. Vocês aliam um alto nível de tecnologia com uma equipe extremamente qualificada. Aí fica imbatível, né? Verdade. A gente acredita nisso. Além de ofertar produtos e serviços, vocês também investem em treinamento e capacitação profissional. Queria que você explicasse na prática como é que isso acontece. É verdade. Outra coisa que a gente acredita muito, né? Eu falo a gente porque, por ser uma empresa familiar e uma empresa de grande porte ao mesmo tempo, a gente conversa muito. Nós temos aqui a possibilidade, muitas vezes, de que algumas empresas grandes, às vezes a decisão seja muito longa. Mas a gente acredita que a convergência entre a qualidade dos equipamentos e a qualidade dos nossos colaboradores é o principal fator de sucesso da nossa empresa. Né? Então, as decisões de investimento em treinamento elas são rápidas dentro da AgroSul. Né? Então, para você ter uma ideia, cada colaborador que entra na AgroSul ele tem um plano de aprendizado cadastrado na JDU, que é a John Deere University. Tá? Então, todo colaborador tem uma identificação na John Deere, que a gente chama de X. Né? Então, no meu caso, o meu é XC10314. Então, lá na John Deere eu tenho essa identificação
e lá todo o meu treinamento e toda a minha grade de treinamentos que eu já realizei até hoje encontra-se lá. Então, se eu mudasse de alguma concessão ou fosse trabalhar numa concessionária fora do Brasil, todos os meus treinamentos me acompanhariam. Então, todo colaborador tem treinamento, tem esse plano de aprendizado, tá? Que os treinamentos da Gender são muito mais técnicos, mas nós também temos os treinamentos comportamentais, né? Então, como exemplo, a gente tem o programa de desenvolvimento de executivo, que é em parceria com a nossa associação, que é a ASODIR, Associação dos Distribuidores de Máquinas John Deere do Brasil, e a Fundação Dom Cabral. Então, todos os executivos nossos aqui, né, primeiro, segundo escalão, todos eles fizeram esse PAD lá na Fundação Dom Cabral, que é espetacular. Né? Hoje a Fundação Dom Cabral é a 8ª melhor faculdade de negócios do mundo. Então, nós estamos aí na vanguarda também dos investimentos em treinamento e de pessoas. Outra coisa também é a formação de pessoas. Como eu disse para você, um dos nossos diferenciais é o nosso atendimento técnico. E o consultor técnico hoje, ele tem que ser altamente qualificado. Só que é muito difícil de você achar hoje no mercado pessoas qualificadas e que estejam, às vezes, até dispostas a vir morar numa fronteira agrícola igual onde a gente está hoje. Então, nós criamos um programa dentro da AgroSul chamado FTA. O FTA é a sigla de Futuros Técnicos da AgroSul. Esse programa já existe há alguns anos, 6 anos mais precisamente, e onde a gente forma 30 jovens aprendizes em técnicos mecânicos. A nossa parceria com o Senai, e essa parceria nos fez também, além de formar essas pessoas, a gente cumprir com as necessidades do Ministério do Trabalho com jovens aprendizes. Então, agora, neste momento, né, nessa semana agora, nós estamos entrevistando 180 pessoas em cada unidade nossa. A gente faz esse recrutamento das pessoas, porque a gente tem que colocar pessoas nas unidades, não somente aqui na matriz. Né? E dessas 180 pessoas, a gente seleciona 80, e dessas 80 são 30 pessoas que vão participar desse programa. Então, é um programa muito tem uma competição muito grande para as pessoas passarem. Eles passam por testes de psicológicos, comportamentais, né, pelos gerentes, pelo instrutor certificado, né, e pelo Senai também. O Senai aplica uma prova, né, e com isso a gente forma pessoas. Né? Então, o programa, ele basicamente são aulas teóricas no Senai, né? Então, lá no Senai ele vai ter português, matemática, metrologia, e aqui na empresa eles têm o treinamento prático, onde nossos instrutores certificados, que a gente tem o instrutor certificado pela John Deere, ele passa essa parte prática para ele, onde ele vai conhecer a máquina no dia a dia, né? Então, a gente investe em treinamento, realmente a gente investe em treinamento, tá? Porque todas as áreas da empresa nós temos que estar preparados, seja ela na parte técnica, seja ela na parte de liderança ou na parte de back-office. Tá? Os nossos clientes são altamente tecnificados e exigem muito isso da gente. Né? Então, a exigência, a mudança do mercado do agro hoje, e as máquinas também, hoje a tecnologia embarcada das máquinas é impressionante. Então, nós temos máquinas hoje que elas rodam sozinhas e elas geram informações onde o produtor rural ele tem a máquina dele num celular, ele está sabendo o que está acontecendo no campo no celular dele, tá? Ou ele faz isso ou o próprio nosso centro de suporte de operações faz, tá? Então, essa é a tônica nossa. A gente não entende que a qualidade do maquinário ela tem que estar aliada à qualidade das pessoas que estão aqui dentro. A gente costuma dizer que aquelas máquinas verde bonita que fica na frente da loja, ela não se vende sozinha, a gente precisa de pessoas especializadas para fazer isso. Outra coisa que a gente investe, não somente no nosso treinamento, a gente investe no treinamento do próprio cliente. Porque, veja bem, um cliente com um operador bem treinado, muitas vezes ele tem uma quebra de uma máquina que ele não precisa de chamar a gente para fazer o reparo, ou até mesmo para operar aquela máquina que tem vários recursos que a pessoa não sabe usar. Então, a gente oferece treinamento para os nossos clientes também. E, para isso, a gente investiu numa carreta de treinamentos. Nós temos uma carreta aqui com uma estrutura completa, climatizada, com um local para 25 pessoas, com audiovisual, com
com uma cozinha, que a gente faz o treinamento. Se o cliente não puder trazer as pessoas até aqui, a gente vai até ele fazer o treinamento. Bom, você já contou aí de vários projetos que estão em andamento. Eu queria saber dos planos para o futuro. Quais são aí as novas metas e os planos de expansão? A AgroSul está sempre planejando, a gente sempre está pensando no futuro. E uma coisa interessante é que a grande maioria das unidades foram abertas em momentos de crise. A nossa loja de Roda Velha foi num momento de crise na nossa região. Na nossa loja de Rosário foi um momento de crise na nossa região. A de Bom Jesus também. E hoje também, com a gente vivendo essa pandemia, nós estamos abrindo uma outra unidade em Baixa Grande do Ribeiro. Na verdade, ela foi aberta na semana passada. E construindo aumentando uma estrutura da nossa Informados do Rio Preto. Então, o objetivo nosso é sempre estar, de novo, ao lado do cliente. Quando a gente entende que as distâncias estão ficando longas, que o cliente está abrindo áreas em locais que são 100, 120, 150 quilômetros longe ou distante de uma unidade nossa, a gente entende como obrigação a gente estar perto dele para que ele tenha essa segurança de atendimento. E também para o pessoal do Piauí, nós temos aí um plano de abertura de uma unidade em Teresina para o próximo ano. Rogério, muito obrigada pela sua participação no Empresários de Sucesso e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu que agradeço. Eu conversei com o Rogério Rodrigues, ele é diretor da AgroSul Máquinas, empresa de equipamentos agrícolas. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima!